Antes do futebol chegar nessa relação profissional que hoje temos, né, com relação ao Cinefute, nasce desde criança aquela questão familiar, né, pai, mãe, com aquela questão do Fluminense, que é o meu clube do coração, tricolor do Rio de Janeiro, a busca da identidade para escolher um clube, e depois que você começa a frequentar os estádios, né, a coisa começa a impregnar em você. Então, quer dizer, é uma relação que vem desde aí. Me lembro do Maracanã desde pequeno, Fluminense em campo, elementos muito importantes, por exemplo, com um torcedor que já faleceu, não tem nem muito tempo, mas ele faleceu tem uns 2 anos, que para mim era assim, eu ia ao Maracanã quase que para vê-lo, assim, era um sujeito que a gente chamava de Careca. Ele era realmente uma figura que distribuía talco, né, o pó de arroz famoso do Fluminense pelo Maracanã inteiro. Ele chegava super cedo e ele era aquela figura que dava aquela flama, assim, né, aquela coisa que a torcida gostava de ter antes do time entrar em campo, aquela preparação. Tinha que chegar sempre cedo no Maracanã, os jogos eram sempre muito concorridos, muita torcida. Então, quer dizer, tudo isso vai levando assim uma criança, um adolescente a escolher aquele clube para torcer, e no meu caso não foi diferente. O Fluminense entrou assim por conta desse universo todo que me foi apresentado, e o time era qualquer coisa de excepcional também, né? Ajudou muito. Há um conjunto grande assim de filmes de futebol. Eu digo assim que eu estou conseguindo ter um melhor emprego do mundo, né? Quer dizer, eu passo 12 meses do ano assistindo filmes de futebol, não só no Brasil como fora do Brasil. Então a gente conseguiu construir assim digamos assim, um acervo, uma pesquisa de filmes assim super interessante, né? Então agora, eu sempre que tenho que responder a essa pergunta, eu sempre recorro assim a um momento muito marcante na minha vida, que foi quando o Isto é Pelé foi lançado em 74, né? Que era um tempo que nós não precisávamos sair do cinema a cada sessão, nós podíamos comprar o ingresso e permanecer no cinema o dia inteiro vendo filmes, isso não era proibido, né? Então, ia eu para o cinema assistir Isto é Pelé, em 74, que foi um filme, um dos primeiros que marcou assim comercialmente, né, a carreira de um filme de futebol, um astro incomparável, um filme maravilhoso e que surpreendia. Então eu passava sessões contínuas assistindo, né, este filme. E um outro momento importante que eu gosto de destacar também na questão que fala assim da nossa memória, o que a gente tem assim de relevante, né, e de marcante em termos de filme de futebol, o período do Canal 100, né? O Canal 100 ele criou uma linguagem muito própria, aquela câmera na altura do gramado, né? E registrou momentos importantíssimos. Hoje o Canal 100 é um parceiro fiel do Cinefute. Nós abrimos um espaço enorme para o Canal 100, que também era um fenômeno muito interessante no cinema, porque ele passava antes do filme principal daquela sessão que você ali comprou o ingresso. E mais, o Canal 100 não era um cinejornal, era assim que era chamado, de futebol. Era um cinejornal de atualidades da cidade ou do país. Então era muito comum eu, no Rio de Janeiro, assistir, por exemplo, a Miss Guanabara recebeu a faixa do governador Negrão de Lima, né? O presidente da República recebeu no Palácio, assim, eram notícias que o cinejornal falava, eram atualidades. E tinha 1 minuto, 1 minuto e meio final de futebol. E para nós, aquilo 1 minuto, 1 minuto e meio, valia por 1 hora de sessão, né? Então, muitas das vezes, nós comprávamos o ingresso para assistir o Canal 100 daquela semana, que retratava os fatos do futebol, dentre outros, naquela semana, e íamos embora. Não estávamos preocupados muito com o filme que viria depois.